Cara, e a afamada intervenção, gente? Putz, e agora? Como é que eu faço essa bendita da intervenção na competência 5? Você tá careca de saber muitas vezes que a intervenção demanda 5 elementos. O que é uma intervenção, professor? Intervenção é uma medida para reduzir um problema, não necessariamente solucionar, para sanar, reduzir, minimizar os impactos. Você pode até utilizar essa palavra solução, que hoje é válida no Enem, embora eu não ache a mais adequada, porque você, como aluno, compondo uma redação de 30 linhas, não pode ser ousado a ponto, né, penso eu, tá? Ousado a ponto de propor uma solução para um problema que é secular, né? Difícil. Você pode propor uma medida para reduzir e minimizar os impactos. A minha sugestão é você sempre trabalhar com essa medida de intervenção a partir desses 5 elementos, obviamente, e de acordo com uma estruturação que eu vou sugerir na aula que vem também, tá? Calma que isso é para a aula que vem. Quais são os 5 elementos que nunca podem faltar na sua proposta de intervenção, galerinha? Agente, quem vai fazer a intervenção, quem vai resolver o problema, quem vai minimizar o problema, a ação propriamente, o que vai ser feito, como vai ser feito os meios e procedimentos, o efeito esperado e um detalhamento. Esse detalhamento é o que realmente é o calcanhar de Aquiles dos meus alunos também, não sei se é o seu, mas esse detalhamento é o a mais que você pode colocar, a informação adicional que complemente uma das demais. Se não ficar claro agora, vai ficar com certeza daqui a pouco na sequência desse slide que eu vou colocar para você. Bora lá! Algumas dicas para vocês fazerem uma excelente intervenção. Você precisa, obviamente, eu sei que parece alguma coisa óbvia, tá? Mas essa dica é fundamental para vocês fazerem uma estratégia de texto boa. A sua intervenção tem que ter a ver com aquilo que você levantou na discussão. Vamos supor que você tenha falado de um problema lá dos estigmas associados às doenças mentais, que é a educação escolar, que não ensina as pessoas a respeitarem o próximo. Você faz uma intervenção em que você não retoma a educação, não fica meio estranho, não fica meio incoerente? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que pensar em fazer um problema, em abordar a causa do problema e pensar numa solução para o problema que você abordou, especificamente. Então, se o problema é a educação da sociedade brasileira, a educação nas salas de aula, então a sua intervenção tem a ver com essa educação, falta de educação, tá? O detalhamento, essa questão é muito importante. Detalhamento que a gente mencionou que é tão difícil, pode ser feito através do agente, quando você caracteriza melhor esse agente. Eu vou explicar daqui a pouco também. O detalhamento também pode ser feito em cima do efeito, quando você caracteriza melhor o efeito. Né? Quando você fala do efeito a curto prazo e a longo prazo, você está fazendo um detalhamento do efeito. Olha que bacana. Então isso melhora bastante também o atendimento pleno a essa competência. Vale lembrar mais uma vez que a gente vai ver isso especificamente mais na aula que vem, ok? E agora eu trago o exemplo para vocês. Eu vou dar 3 exemplos rapidinho para vocês todos. A gente está quase estourando o tempo. O Eduardo está ficando louco comigo já. O coordenador que nos assiste nesse momento. Mas eu tenho que terminar, tá? Vamos lá terminar rapidinho. A intervenção, gente, ela existem vários níveis, obviamente. E esses níveis dependem de quantos elementos você inseriu na intervenção. Essa intervenção que eu coloquei aqui é uma intervenção nível 3. 120 pontos. Vamos ver por que ela é assim? Olha só o que eu coloquei nas legendas aí ao lado. Portanto, é emergencial que os estigmas associados às doenças mentais sejam combatidos. Tema de redação 2020 do Enem. Para isso, o agente Ministério da Saúde deve promover a conscientização da população a respeito do tema. Veja que tem o agente e a ação. Desse modo, os brasileiros não mais sofrerão por conta do preconceito profundamente arraigado historicamente à sociedade. Veja que tem 3 elementos. Tem o agente, tem a ação e tem a finalidade, o efeito. Somente isso. Por isso que essa intervenção não merece mais do que 120 pontos. Ok? Porque só tem 3 elementos nível 3. Vamos ver um mais complexo. Essa intervenção ela vale 160 porque ele tem um elemento a mais. Qual é esse elemento a mais? O meio e modo. Vamos ver? Portanto, é emergencial que os estigmas associados às doenças mentais sejam combatidos. Para isso, o Ministério da Saúde, agente, deve promover a conscientização da população a respeito do tema, ação, através de amplas campanhas por meio de redes sociais e canais de TV e rádio, por meio de alguma coisa. Desse modo, os brasileiros não mais sofrerão por conta do preconceito. Perceba que eu tenho o agente, a ação, o meio e modo e o efeito desejado. Mas falta o detalhamento ainda, que é o elemento mais crucial e às vezes até mais difícil para o meu aluno responder.
Vamos para o nível 5. Nota máxima 200. Olha a legenda, agora está completa. Portanto, é emergencial que os estigmas associados às doenças mentais sejam combatidos. Para isso, o Ministério da Saúde, responsável pela adoção e coordenação de políticas públicas do entorno da saúde, deve promover a conscientização da população a respeito do tema, o qual pode ser efetivado através de amplas campanhas por meio das redes sociais e canais de TV e rádio. Desse modo, os brasileiros não mais sofrerão por conta do preconceito profundamente arraigado e historicamente à sociedade. Veja o que a gente fez. Em vermelho é o nosso agente Ministério da Saúde. Em verde é o detalhamento do agente. Somente pelo fato de você caracterizar o agente responsável pela adoção e coordenação de políticas públicas no entorno da saúde, você já fez o detalhamento. Você criou um aposto do agente, explicou quem é o agente. Dessa forma você consegue fazer o detalhamento. Então a minha dica excepcional para a aula de hoje, no sentido da intervenção aqui, competência número 5, para você fazer uma intervenção nível 5, nota 200, para você conseguir um detalhamento efetivo, por que não fazer o detalhamento de uma coisa mais fácil? Faz o detalhamento do agente. O detalhamento do agente é nada mais, nada menos do que um aposto do agente. Acabou. Você não precisa fazer o detalhamento de mais nada. Tá aí uma intervenção nota máxima.